Costa Azul Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h20, bom dia. E agora a gente vai começar o nosso bloco da entrevista do dia hoje, então, com a Tatiane Portes Lantier. Ela que é advogada, especialista em direito previdenciário, vem conversar com a gente, então, trazer mais dados, mais informações relacionados a esse tema. Primeiramente, bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane, obrigada. Bom dia, Elias. Hoje com o Cleverson, a sala tá cheia, né? Hoje tá. Nossa, eu tô muito honrada com essa sala cheia só pra mim. Viu só? Tá todo mundo aqui pronto para te ouvir, né? Esses esclarecimentos, então, tão importantes que você traz todos os meses pra gente. E pra gente começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse, tem uma pergunta que chegou aqui ontem, já mandaram pra gente, pra garantir que ia sair a pergunta. Posso trabalhar com carteira assinada em mais de um emprego? Pode. Desde que ele consiga trabalhar, né? Porque depende, conta, né? Depende da quantidade de horário. Mas sim, pode ter carteira assinada com mais de um emprego. Dependendo da situação, pode ser contribuinte individual, porque às vezes a pessoa tem uma empresa, é MEI, então também pode recolher. O que isso representa num benefício previdenciário? Não aumenta a quantidade de tempo, né? O trabalho desenvolvido em um dia de trabalho vai ser contado um dia. Mas a remuneração que ele recebe pode ser somada, certo? E se chegar até o teto da Previdência, aumenta o valor de uma futura aposentadoria ou benefício. Então, nós temos somatório de remuneração, que são os salários ou o que a pessoa contribui. Tempo continua sendo o mesmo, mas aumenta o valor da aposentadoria. Então, pode trabalhar sim com vários registros em carteira, concomitantes, pode recolher, inclusive, também como contribuinte individual ou empresário, qualquer outra situação. Olha só, tem uma pergunta aqui que chegou já no nosso WhatsApp. Bom dia, minha pergunta é: tenho 28 anos de contribuição e 55 anos. Como fica meu caso para me aposentar? Eu pago mais de 12 anos o INSS. Hoje sou autônoma. Não sabemos se é mulher, se é homem, né? Cadê a foto? Tem foto? Eu acho que é mulher. Uhum. Acho que é mulher, né? Mulher se aposenta com 62 anos de idade e não temos mais tempo mínimo de contribuição. Tempo mínimo não temos tempo de contribuição. Sabe que até eu me perdi aqui na resposta, porque o Elias está me filmando aqui para eu fazer um stories depois. Viu, né? Como a gente fica nervosa? Fica, né? Vocês se perderam a hora que eu estava fazendo. Antes a Tatiane estava filmando. Mas vamos voltar aqui na resposta. Que isso é uma mulher, é a Rosane. Uma mulher. Isso. Então, a mulher se aposenta com 62 anos de idade, tempo mínimo de contribuição de 15 anos, certo? 15 anos. Então, ela já recolhe a 12, faltam 3 para que ela complete o tempo mínimo. Só que ela não pode se aposentar antes de completar a idade. Então, ela vai continuar recolhendo. Quando chegar a idade mínima, que é os 62, ela pode pedir aposentadoria por idade. Muito bem. Tenho 2 anos de estágio em carteira. Isso pode contar para me aposentar lá na frente? Estágio não conta como tempo de contribuição, certo? Nem como tempo de carência, nem nada. Por quê? Porque estagiário está aprendendo a trabalhar. A remuneração que o estagiário recebe não é salário, é bolsa, é ajuda de custo, certo? Sim. Então, não conta. A menos que esta pessoa comprove que a época do estágio, ele não era estagiário, e sim um empregado que trabalhava com horas normais, recebia salário, aí a situação é diferente. Mas, regra geral, a estagiário não conta como tempo de contribuição. A gente tem uma outra pergunta que é muito parecida, muito próxima dessa, que fala também do jovem aprendiz, que também seria basicamente, não é o termo, né, estagiário, mas também ele está ali começando a partir dos 14 anos, estava falando, ele também não conta para se aposentar. Também né? não conta, porque jovem aprendiz é adolescente trabalhando, né? Quando que a gente começa a contar com um tempo de contribuição? A partir dos 16 anos, quando o trabalho do menor é autorizado. Então, a partir dos 16 anos, a Constituição autoriza que tenha trabalho remunerado. Do 14 aos 16, a pessoa está entrando no mercado de trabalho em condições especiais diferenciadas para quê? Para aprender a trabalhar. Então, ele também não vai ser contado. Obviamente que, vamos dizer, hoje é muito difícil de acontecer, né? Mas se você comprovar que de fato você trabalhava, depois numa discussão judicial, em alguma situação, a gente até poderia dizer que era disfarçado de um aprendizado e que a pessoa efetivamente trabalhava.
Mas não, em regra geral, não dá para contar como tempo. Muito bem, olha só, mais uma pergunta aqui que chegou. Para o valor da aposentadoria, como faço para aumentar o valor? Em carteira eu sempre tive o mínimo, né? O salário mínimo, mas eu ganhava mais por fora. Eu posso pagar essa diferença para me aposentar com mais? Olha só, isso é o que os advogados previdenciaristas chamam agora de planejamento previdenciário, certo? É nós entendermos todo o histórico da pessoa, saber qual foi a média de contribuição, ver quanto tempo falta para a pessoa se aposentar, para entender se vale a pena ter um aumento de contribuição para aumentar o valor da aposentadoria ou não. De modo geral, dependendo da quantidade de tempo que falta para a aposentadoria, não adianta aumentar nada, nem que você recolha o máximo da previdência. Por quê? Porque a aposentadoria, o cálculo dele inicia com um cálculo de média. Então, se você tem 20 anos de salário mínimo, não adianta eu jogar mais 10 de teto. Por quê? Porque a minha média vai aumentar muito pouquinho. Ou significa dizer que às vezes eu vou contribuir demais para o sistema para ter um retorno mínimo. Então, não dá para saber no caso dele. Por quê? Porque isso faz parte de um estudo individualizado. A gente precisa entender quanto tempo falta para ver se vale a pena ele ter uma contribuição suplementar, aumentar o valor da contribuição dele, para saber se ele vai se aposentar com um valor maior ou não, certo? E isso é para todo mundo. O que me procuram justamente hoje é as pessoas querem entender como vai ser a aposentadoria deles. Muitas pessoas têm boa condição financeira, eles querem saber se vale a pena contribuir para a Previdência ou pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, né? Por exemplo, uma compra de um imóvel, um negócio, uma poupança. É isso que as pessoas buscam entender, para programar a aposentadoria delas, né? Então, tudo isso envolve cálculo, estudo, uma série de análises que a gente faz pro cliente, para ele saber qual vai ser o futuro dele. Olha só, bom dia. Trabalhei em uma empresa de 1991 a 2007, na área de manutenção elétrica, sempre com média e baixa tensão. Mas no meu PPP, a empresa não informou esse trabalho. Agora que estou para me aposentar, está me fazendo falta. O que posso fazer para a empresa reconhecer que era da área de periculosidade, tendo em vista, né, que a empresa já mudou de dono, mas continua com a mesma razão social? Não vou responder com relação à questão da eletricidade. A eletricidade é um ponto bem polêmico na justiça. Por quê? Porque tem que ter alta tensão. Dependendo da situação, isso não é reconhecido como especialidade ou não. O que é especialidade? Quando a pessoa trabalha em condições nocivas à saúde, por exemplo, alta tensão, ela pode se aposentar antes que as demais pessoas, com menos tempo de contribuição. Quando ele não trabalha o tempo todo nessa situação, até 2019 nós podemos converter este tempo. Significa dizer que um homem que trabalhou em condições especiais, por exemplo, na eletricidade, 1 ano de serviço equivale a 20% a mais, 1 ano e 2 meses, certo? No caso dele, não fosse eletricidade, pode ser para qualquer trabalhador que trabalhou com condições de nocividade à saúde. Quando o empregador não coloca no PPP, que é o documento que ele falou, o que é o PPP? PPP é o documento que explica a vida do trabalhador, explica em quais condições ele trabalhou, certo? Então vai estar lá dizendo que a Veridiane trabalha sentada, usa fone de ouvido, tem tantos decibéis na orelha, todos os dias, ou esta pessoa trabalha com eletricidade todos os dias, de forma habitual, permanente, que a eletricidade ultrapassa a 250 volts, 8.000 volts, pouco importa. Este é o documento, certo? Quando a empresa não preenche esse documento de forma adequada, cabe ao segurado, o trabalhador, pedir para que a empresa corrija este documento e emita ele da forma que tem que ser feito. Por quê? Porque esse documento ele não é elaborado na vontade do trabalhador.
Ele é elaborado com base num laudo técnico de condições ambientais que toda a empresa tem. E neste laudo está descrito quais são todas as funções que existem na empresa e em que condições a pessoa trabalha naquela função, certo? Então, para ele vai ter que notificar a empresa, buscar modificar o documento. Se a empresa mudou de dono, pouco importa, porque quem comprou a empresa assumiu as funções. Se a empresa não existe mais, aí um advogado vai saber trabalhar esta questão usando laudos similares, comprovando que ele trabalhava em tal lugar e que na empresa que existe um laudo hoje, funciona desta forma. É toda uma estratégia, mas existe a possibilidade sim de buscar o documento da forma correta. Para ser mais rápido ainda e terminar esse assunto, este documento ele é fundamental. E este documento ele tem que ser discutido já no início quando você pede a aposentadoria. Porque senão, quando for discutir na justiça, por quê? Porque o INSS não vai dar este período especial, porque a gente já sabe que ele não dá. A gente tem que ter discutido isso tudo e comprovado ou que a empresa não existe, comprovado que o documento está errado. Tem todo um cuidado. Não basta só mandar o documento para o INSS e deixar que eles façam o que ele quiser. Exatamente. Entendi. Bom dia, eu tenho 59 anos, tenho 13 anos de nota, né? Desde os 50 de nota, provavelmente de produtora rural, né? E desde os 55 anos estou tentando me aposentar e não consigo. O que eu devo fazer para conseguir? Acho que nesse caso entra a idade, né? Que é de 62, é uma mulher. Mas ela tem nota, mas ela continua na lavoura ou não? A pergunta tá aqui ou não? Não tá, né? Tá, mas tá eu tô vendo cima. Por aqui. Tô vendo por aí, tá mais fácil. Olha, só colocou assim: bom dia, tenho 59 anos. Tenho 13 notas desde os 55 anos, estou tentando me aposentar e não consigo. O que devo fazer? 13 notas desde os 55. Então, provavelmente ela quer se aposentar como rural. Rural tem a idade mínima, que é 55 anos. Só que o rural tem que comprovar 15 anos de trabalho na lavoura para trás dos 55, ou 15 anos a partir da data em que ele pede aposentadoria. A idade mínima é 55 para as mulheres. Então, ter 13 notas não significa que ela tenha 13 anos de trabalho rural, né? Porque ela falou desde os 55, a menos que ela tenha 13 anos de trabalho rural, então ela precisa comprovar mais dois para fechar os 15 e aí pedir aposentadoria. Lembrando então que a idade para a mulher na área rural é 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, mas tem que ter a comprovação dos últimos 15 anos de trabalho na lavoura. Nós também temos a situação em que nós podemos contar tempo de lavoura com tempo de trabalho urbano. Daí, neste caso, passa a idade para o trabalhador urbano, mas eu consigo contar esse período de lavoura também. Tá, bom dia. Tenho 54 anos, trabalhei na roça desde os 10 anos, criei 5 filhos trabalhando na roça. E hoje sou doente e não posso mais trabalhar. Tenho depressão e pressão alta. Será que eu consigo me aposentar? Nunca assinei uma carteira, nunca tive uma carteira assinada. Se esta pessoa continua na lavoura ou continuou trabalhando na lavoura até ficar doente e esta doença incapacitar para o trabalho, talvez seja possível. Se esta pessoa começou a trabalhar aos 10 anos de idade, casou, criou os filhos, chegou em uma determinada idade e parou de trabalhar na lavoura, nunca mais recolheu, hoje tem idade, nós não vamos conseguir aposentar esta pessoa, porque, como eu falei, a pessoa que vai se aposentar para a lavoura tem que comprovar 15 anos imediatamente anterior ao implemento da idade. Então tem que ser dos 40 aos 55 para a mulher, dos 45 aos 60 para o homem. Entendi. Certo? Nós só vamos conseguir utilizar esse tempo de lavoura bem anterior quando a gente for somar com o tempo urbano. Só para aposentadoria para lavoura, aquele período de infância, de juventude, não serve. Só serve como somatório. Para a lavoura hoje, tem que ser agora a comprovação. Pouco importa como ele era lá aos 10 anos de idade, tem que ser agora. Às vezes a gente consegue puxar um período porque falta 1, 2 anos para fechar aqui, né? Mas regra geral, não. Falando também nessa questão de juntar, a gente tem uma pergunta sobre isso. Olá, queria saber o que vai contar. Eu tenho nota de produtor com meu marido e sou registrada no comércio. Isso atrapalha? Posso me aposentar pelo qual?
Provavelmente como trabalhador urbano. Tá? Não tem como juntar os dois. Não, até porque os períodos são concomitantes. Para o trabalhador, diferente para quem trabalha em 2 empregos, o trabalhador rural com trabalho urbano não dá para somar. Ah, entendi. Um exclui o outro. Se eu for urbano, tiver uma carteira registrada, o que vai valer é o urbano. Não vai valer o período rural. Então, essa nota que ela tem com o marido, ela pode utilizar para outros fins, né? Para alguma aquisição que tenha um benefício com diminuição de imposto, alguma coisa. Mas para tempo não vai contar, como aposentadoria rural, não. Mesmo que depois ela nunca mais trabalhe no serviço urbano, este período em que ela estava com a carteira assinada e tinha nota, não conta como trabalhador rural. Bom dia, sou lavradora, tenho 49 anos, fui diagnosticada com doença célica e fibromialgia. Contribuo desde os 19 anos e não estou conseguindo mais trabalhar na roça. Eu poderia me aposentar? Se ela comprovar a doença celíaca, ela não é incapacitante, né? E essa doença ela é controlada através de medicação e alimentação. A fibromialgia já é mais complicada. Por quê? Porque a fibromialgia não é uma doença, é um conjunto de doenças. Então, a gente tem que comprovar que este conjunto de doenças impede com que ela faça o trabalho dela de lavradora. Se tiver atestado médico, exame, comprovação que efetivamente todas essas doenças impedem que ela trabalhe, ela pode pedir auxílio doença, né? O benefício por incapacidade temporária, e aí depois, conforme a evolução, talvez progredir para uma aposentadoria por invalidez. Mas isso depende de muita comprovação médica. Eu lembro que estar doente não dá direito a benefício. O que dá direito a benefício é que esta doença incapacite para o trabalho, né? Então nós temos muitas pessoas doentes. Eu sempre uso como exemplo: a pessoa sofre de câncer, né? O câncer não incapacita por si só ao trabalho. Tem que comprovar que ela não pode, quando está em tratamento, quando está debilitado. Então, a pessoa vai ter a doença a vida inteira e às vezes não vai influenciar em nada na atividade laboral dela. Olha só. Bom dia, tenho visão monocular irreversível, com laudo que comprova a observação do problema, desde que eu nasci. Já tenho 20 anos de contribuição. Será que eu consigo a aposentadoria especial de 25 anos de contribuição para a aposentadoria? Consegue, porque como ela está comprovada desde o nascimento, né? Aí tem que ver se essa aposentadoria será por tempo de contribuição, que o tempo de contribuição ele é diminuído para o PCD, que é a pessoa com deficiência. Então, visão monocular é considerado deficiência por lei, inclusive, né? Existem 2 modalidades de aposentadoria, que é o tempo por contribuição e por idade. A idade também é diminuída para o PCD. Então, como eu não sei os detalhes, não sei quando a pessoa vai se aposentar, mas sim ela vai poder utilizar desta situação para ter uma aposentadoria adiantada. Bom dia, minha mãe trabalha como diarista, fiz o MEI para ela, porque é mais em conta também, né? Vai valer para ela se aposentar? Vai, e fez muito bem, porque o MEI é 5% do salário mínimo, hoje acho que dá R$72 por mês, conta para aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão, enfim, quase todos os benefícios da Previdência Social são cobertos pelo MEI, fez muito bem de recolher e continue recolhendo. Não pode deixar de pagar, né? Porque o MEI além de contribuição previdenciária que conta para aposentadoria, também é uma obrigação tributária. Então, não pode deixar de pagar sem dar baixa, por exemplo, né? Às vezes, junto com a Receita Federal, para que a pessoa não tenha problema fiscal no futuro. Bom dia, sofri um acidente de trabalho e fiquei paraplégico. O médico deu atestado para aposentadoria por invalidez. Para o INSS, tenho 46 anos, faz 1 ano que recebo pelo INSS. Será que eu consigo me aposentar por invalidez? Se ele está paraplégico, eu acho que nós já respondemos essa pergunta aqui, tá? Se ele está paraplégico, temos que ver qual é a atividade dele, se ele trabalhava sentado, se ele trabalhava, qual era o labor dele. Por enquanto, ele está recebendo auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária.
Quando o perito entender que a incapacidade dele é irreversível, que ele não poderá trabalhar em nada, será convertido em aposentadoria por invalidez. Se ele recebe um salário mínimo, vai continuar recebendo um salário mínimo para sempre. Se ele recebe mais que um salário mínimo, a aposentadoria por invalidez não é um benefício rentável. Por quê? Porque o auxílio-doença paga 91% da média. E a aposentadoria por invalidez, o cálculo começa em 60% mais 2 anos acrescentado a partir dos 20 anos de contribuição. Então, pode ser que essa pessoa que hoje recebe 91% passe a receber 60%, 62%. Então, nem sempre a aposentadoria por invalidez vai ser vantajosa. Fica recebendo o seu auxílio-doença enquanto puder aí, porque vai receber mais, se for mais que um salário mínimo, né? Bom dia, sou registrada como autônoma e esse tempo de contribuição vai somar com as notas do produtor, pois sou da lavoura. Esse registro pode atrapalhar na aposentadoria no futuro? Mesma resposta que nós fizemos para aquela pessoa que está trabalhando lá, que tinha nota com o marido, né? Então, se ela está contribuindo como contribuinte individual, que é o autônomo, vai contar esse daqui. O lavoura não vai contar. Bom dia, tenho 50 anos e quero saber se eu tenho notas, né, de produtor desde 2022. Hoje trabalho com carteira assinada. O que eu faço? Continuo tirando nota ou não é necessário? Bom, se ele é produtor rural e que se ele vende a produção dele, tem que tirar nota, né? Agora, se ele está tirando meramente para ter uma nota, para dizer que ele era rural, aqui não tem necessidade nenhuma, porque ele é trabalhador urbano e vale a contribuição urbana. Olá, sou portadora de hanseníase. Tenho direito de algum auxílio sendo MEI? Se a hanseníase estiver incapacitando para o trabalho, não estiver controlada, precise fazer tratamento, esteja em algum grau avançado, ela pode pedir benefício por incapacidade, né? Fora isso, não. Hoje, não. Olha só, temos mais uma. Tem uma aqui bem grande, né, Elias? Um pouquinho mais para cima, só pra gente começar nessa aqui que tá aberta. Essa. A respeito do seu processo, perito. O primeiro colocou embaixo, vamos começar ali, né? Bom dia, sou a Eliane, tenho 51 anos, sou lavradora, passei na perícia faz 2 meses, mas ainda não recebi. E ela recebeu então essa resposta a respeito do seu processo. O perito atendeu a senhora. Está incapaz, contudo, ele deixou de observar que a mesma doença que incapacita a senhora era a mesma do benefício anterior que foi cessado. Portanto, apresentamos manifestação para que seja concedido o benefício desde a cessação do benefício em 2019 ou desde o requerimento em 22, com o pagamento dos atrasados. Agora está aguardando a manifestação do juiz. Essa foi a resposta que o advogado dela mandou. É isso mesmo? Eu tenho que dizer que é isso mesmo. Ela tem que confiar no advogado dela, que ele sabe o que está fazendo, né? Neste ponto, principalmente que eu tenho ciência que ele tem um advogado. Infelizmente, esta pergunta, por questões éticas, eu não vou responder. Não posso, por quê? Porque ela está acompanhada por um profissional. Não é ético da minha parte dizer que está certo ou que está errado, embora esteja certo. Tá. Bom dia. O produtor rural tem direito a 2 salários de aposentadoria? Se ele contribuir como facultativo rural. Existe uma guia da Previdência Social que ele pode contribuir, é um tipo de facultativo, é uma complementação, mas pode sim. Só que, olha que o segurado especial em regime de economia familiar, ele não tem uma contribuição direta para a Previdência. A contribuição dele é retirada pelas notas que ele emite, certo? E ele vai sempre se aposentar com um salário mínimo. Mas, se ele quiser ter uma aposentadoria em valor superior, aí ele vai ter que contribuir com o carnê na guia, no código destinado ao segurado especial. Então, existe sim, gente, um código que permite que o segurado especial contribua. Olha só, bom dia, uma dúvida. Saí do emprego faz 1 ano e vou ganhar bebê em novembro. Posso solicitar auxílio maternidade? Meu marido é agricultor, mas ainda não casamos no civil. Se ela saiu do emprego, ela era trabalhadora urbana. Se vai fazer 1 ano, ela vai perder a qualidade de segurado. Corre recolher uma guia antes de fechar esses 12 meses para que você possa ter direito a pedir o salário maternidade, porque senão ele vai ser negado. Porque quando a tua criança nascer, você não será mais segurada da Previdência Social e o INSS não vai pagar o auxílio maternidade. Então, provavelmente ela esteja num prazo para fazer uma contribuição, 1 ou 2, a depender do tempo, para que garanta o direito a receber o salário maternidade.
Vamos aqui para nossa última pergunta, porque tem muitas perguntas aqui hoje chegando, mas vocês podem também mandar as perguntas que não foram respondidas aqui lá na nossa live, e depois então a Tatiane tá lá, ela responde também, entra em contato, e a gente vai deixar, eu vi já que algumas pessoas pediram o teu endereço, tudo, ela também vai passar aqui o WhatsApp, tudo bem certinho. Tá. Bom dia, tenho uma filha de 4 anos, ela não fala e anda, ela está na PAI, né? Ela tem direito a receber algum benefício? Depende, né? A depender da condição da família, existe o benefício assistencial, né? É o LOAS. Esse benefício paga um salário mínimo para os portadores de deficiência. Então, a filha dela de 4 anos, sim, é deficiente. Só que tem que ver o critério econômico da família, né? Um salário mínimo dividido por 4 pessoas. Então, a família tem que viver com uma renda de 300 e pouquinho, aí divide 1.320 por 4 por pessoa. Se o critério de renda se enquadrar, ela tem direito a receber o BPC, que é o benefício assistencial. Então, se passou de 300 e poucos reais ali por pessoa da família, já não ganha mais. Não ganha. Não consegue. Existe uma forma da gente modificar um pouquinho esse valor, mas daí é judicialmente, comprovando despesa da família, despesa médica, mas quando passa muito pouquinho. Quando passa bastante, aí não consegue. Né? Tatiane, muito obrigada. Tem um monte de perguntas ali que ficou para trás, a gente não conseguiu, não vai conseguir porque o nosso horário já está aqui estourado, mas mais uma vez, muito obrigado por você tirar esse tempo de vir conversar com a gente e fazer, trazer tantos esclarecimentos aqui para toda a população de São Mateus do Sul e toda a região. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E aí vou deixar meu telefone, já que eles pediram. Claro. Né? Telefone fixo e WhatsApp 41, que é Curitiba, 3033 2801. Perguntas eu respondo de caráter geral, tá? Porque às vezes as pessoas, eu vou tirar a consulta. Não, eu não faço consulta por WhatsApp, eu respondo como eu respondo aqui, né? Tem direito? Tem direito, mas a gente tem que analisar. Mas fiquem muito à vontade para mandar, eu respondo todo mundo, sempre respondo, às vezes não na hora que a pessoa manda, né? Mas sempre respondo sim. Tá? E pode mandar direto na live, né? Na live a pergunta lá que ela responde. Aí às vezes eu esqueço de entrar depois e fica. Vou cobrar lá. Dela, fica meu compromisso. Se você me cobra, velho, olha, tem pergunta lá, eu respondo sim. Pode mandar lá que eu respondo. Então, muito obrigada mais uma vez. Agora, 8h47, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.